É isso. Bom, e o PT, que está lá com a sua campanha ali, os seus criadores, o pessoal do marketing, eles estão sendo bem abusados, na verdade, porque a equipe de Lula está elaborando uma nova identidade visual para o governo. Uma das possíveis logomarcas já está circulando nas redes sociais. Nessa proposta, o slogan do governo seria, abro aspas, União e Reconstrução, fecho aspas. E a palavra Brasil aparece composta por um quadriculado verde, azul, amarelo e cinza. E sem esquecer da cor vermelha, é claro. Seria esse aí um logo perfeito para o novo governo? Daniela Alves. Ai, Rodolfo, olha, você me pegou, viu? Porque tá difícil comentar essa logomarca, mas o governo está colocando aqui Brasil, aparece, como é que é? União e Reconstrução. União e Reconstrução. Bom, o PT, ele sempre foi bom, na verdade, em marketing. Né? Em se posicionar, em colocar ali como a gente pode se comunicar melhor, enfim. Mesmo que nós saibamos que toda a estratégia de marketing montada não passa de falácias. Não é como obviamente, mais essa logomarca. Lembremos ainda de como era no período Dilma, não é? Pátria educadora. Hoje a gente lembra disso e parece até uma piada, não é? E aí, hoje, vendo esse novo slogan, para mim também não passa de uma piada. Ô, Fernando Holliday, a palavra União e Reconstrução é aqui que pega para mim. Não são nem as cores, não são nem o Brasil. É União e Reconstrução de um partido que não quer nem unir, muito menos reconstruir. Não, o negócio é o seguinte, Rodolfo. A união, parece até uma piada, realmente. É uma piada de muito mau gosto esse slogan deles. Porque, veja, o Lula é um dos líderes políticos que mais divide esse país. Sim. Veja, eu sou um homem negro que não defende ideias de esquerda. Todos os atos, olha só isso que eu vou dizer, hein? Todos os atos de racismo que eu sofri desde que sou uma figura pública vieram da esquerda liderada por Lula, que diz o seguinte: brancos pra lá, negros pra cá, gays pra lá, héteros pra cá, ricos pra lá, pobres pra cá. O que este governo faz, o que este partido faz e o que este sujeito faz é dividir. E eu recebo todos os dias esses ataques racistas porque eu não defendo as ideias que ele defende. A mesma coisa está acontecendo agora com a secretária da Mulher, que vai ser nomeada pelo Tarcísio aqui no governo do estado, a Sonaira Fernandes, que é vereadora de São Paulo. Mulher negra nordestina. Está sendo atacada com xingamentos machistas. Está sendo atacada com xingamentos racistas e xenófobos. Porque é uma mulher negra nordestina que não se submete à esquerda. E quem lidera essa esquerda que está atacando a Sonaira? Lula! Ah, vou reconstruir o país. Como assim reconstruir o país? Apesar da pandemia, nós conseguimos ter um crescimento do PIB e um crescimento econômico. Mas bastou este governo ganhar, a bolsa começou a cair. Se a PEC tivesse sido aprovada, a PEC do desastre do fim do mundo, tivesse sido aprovada com o texto original enviado pelo PT, enviado por este Lula, ele teria destruído a bolsa de valores. Não há reconstrução e não há união. É justamente o contrário. E este toque em vermelho no logotipo não é por acaso. Claro. É um recado. E é um recado muito claro aos milhões de brasileiros que foram às ruas e disseram: a nossa bandeira jamais será vermelha. Agora ele nos afronta e diz o seguinte: a bandeira vai ser da cor que eu quiser, porque eu tenho tendências autoritárias. É esse o recado que Lula está dando. Olha, Carol, no primeiro discurso do Lula, assim que acabou o segundo turno, aqui na Paulista, ele falou: vou governar para o centro, vou governar para a esquerda, e aqui não tem direita. Palavras dele, de cima de um caminhão de comício. Vocês lembram disso? Sim, sim. Você que tem em casa lembra disso também? E que união é essa que é pregada no slogan que, na verdade, não existe? Na realidade, Rodolfo, é uma estratégia... Só um minuto, por favor. Desculpa. Muito obrigado pelo seu desabafo. Valeu. Você, como homem negro, você tem um lugar lindo de fala. E você é muito inteligente. Isso é um orgulho pra mim, tá bom? Obrigado. E pro povo brasileiro e pro povo negro também, meu irmão. Valeu. Por favor. Eu concordo, Holliday. Parabéns, viu? Você representa todos nós. Porque essa estratégia de divisão, na realidade, Rodolfo, é uma estratégia. Quando você cria esses grupos de minoria, você acaba dividindo. Eles mesmos não conseguem se conversar entre si. Você divide para enfraquecer.
E essa estratégia eu conversei muito profundamente uma vez com o ex-ministro Aldo Rebelo, que é um símbolo da esquerda nacionalista, né? Aquela esquerda antiga que não fala em divisão, mas fala em nacionalismo. E hoje, na verdade, acabou sendo um símbolo. Eu que sou do agro, ele fala muito sobre o agronegócio e a proteção da nossa indústria nacional também. Ele fala justamente isso. Você não pode dividir uma sociedade. E o curso básico de ciências políticas fala exatamente isso. O governo tem que governar para a maioria. É claro que há injustiças no nosso país. Há injustiças com negros, com mulheres, com deficientes. E, como eu falei anteriormente, as questões sociais do nosso país são extremamente complexas. Há miséria, há fome, há desigualdade salarial. E a gente tem que peitar esses assuntos, tem que encarar de frente. Só que não é dividindo. E esse processo de divisão vai continuar. Os governos de esquerda aqui na América Latina como um todo, eles usam isso como uma máquina para enfraquecer e deixar todo mundo brigando. Como o próprio Holliday falou, ele, por ser negro, mas ser de direita, ele não pode falar. Ele não tem o tal lugar de fala que você falou só por ele ser de direita, o que é um absurdo. Então a gente tem que ficar muito esperto nessas coresinhas aí, que é justamente essa divisão que ele está mostrando, e essa bandeira vermelha aí que realmente é triste de ver. Você acabou de falar que no curso básico de ciências políticas governar para a maioria, ensinar a governar para a maioria. No direito a gente sabe que a gente tem que ter o direito para todos. Sim. Como é que governa para a maioria? O governo não tem que governar para todos? Não são todos primordiais dentro de uma ciência política? Sem dúvida. E eu, como uma liberal também, eu acredito que você tem que respeitar o individualismo de cada um. Mas você tem que fazer políticas públicas de uma maneira bem prática que atenda o maior número de pessoas possível e trabalhar para que aquelas outras injustiças que a gente sabe que existem, mais uma vez elas existem e ferem muito a população brasileira, elas não acontecem. E como que a gente faz isso? A gente oferece educação de base de qualidade, que esse governo vai destruir novamente, e eles trabalham muito bem isso lá nos confins do MEC, né? A gente sabe muito bem. A gente oferece saneamento básico, saúde, para que aquela população consiga, no mínimo, ter uma casa com saúde para conseguir tocar a sua vida, para dar liberdade. Isso o governo de esquerda não faz. Ela prende, finge que está governando para aquela minoria, dá uma voz ali que parece ser uma voz, mas não é uma voz. É só uma forma de dividir cada vez mais a sociedade, o que é muito prejudicial. Daniela pediu a palavra, eu vou deixar você terminar essa nossa pauta que está rendendo e tá legal falar sobre isso. Obrigada, Rodolfo. Lembremos também do discurso do Lula, quando ele foi diplomado, em que ele também não trouxe essa questão da união, muito pelo contrário, não é? Ele fortaleceu ainda mais a desunião do país, colocando o amor vencendo o ódio, não é? A esquerda, fortalecendo a esquerda, sem lembrar que não são todos os brasileiros que são de esquerda. Então ele vem fortalecendo essa narrativa. E mais do que isso, como é, afinal, que eles dividem? É colocando a escolha individual de uma pessoa como uma avaliação moral. Quantas vezes eu também não já fui xingada de fascista e outros nomes também por uma determinada escolha, que nada tem a ver com avaliação moral, não é mais a avaliação do que eu verifico em uma conjuntura em um determinado momento. Agora, é dessa forma que eles vão colocar. Assim como o Holliday não pode ser de esquerda porque eles não querem, porque isso enfraquece o discurso deles de dominação. Mas sim, nós vamos continuar resistindo, fazendo as nossas escolhas e nos fortalecendo, porque não é uma questão moral, nós temos o direito sim de fazer cada um de nós a nossa escolha. Infelizmente não tem nada de união, é só desunião. Bom, agora são 2 horas e 59 minutos. 2 horas e 59 minutos, tá? Eu quero só terminar essa pauta lembrando a todos que nos assistem que nós tivemos aqui também o governo de Dilma Rousseff, ok? Que foi uma tragédia para o Brasil. Então, quando o Lula sai falando do governo dele, que no meu governo eu aumentei isso, eu fiz o pobre ter isso, eu fiz o pobre ter isso... Ele não pode esquecer que o governo do PT veio e acabou com o Brasil. Quando ele coloca num logo a reconstrução, cara, que reconstrução é essa que ele quer fazer depois que o governo do Jair Bolsonaro pegou uma pandemia? Exato. E a gente tem que lembrar aqui que a gente está falando da economia, ok? Exato. Economicamente, o Brasil se safou de uma tragédia que aconteceu no mundo inteiro. Não é verdade? Então, assim, é no mínimo bizarro esse lance de união e reconstrução.